E aí, povo de Deus, vamos livear. Pausa nas gravações para fazer live. Que babado que aconteceu hoje que a gente vai assuntar aqui. Tô gravando, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô gravando o Casamento em Crise por Onde Recomeçar, tá? Casamento em Crise por Onde Recomeçar é um material para casais que estão em crise porque é difícil levar, né, o outro para terapia. Então, o Casamento em Crise por Onde Começar é um material que você imprime, tem as dinâmicas para você fazer, dar uma olhada no que já dá para recomeçar nesse relacionamento, tá? Principalmente comunicação. Eu vejo que os casais, eles brigam muito porque um fala um idioma e o outro, tá? E aí eles brigam sem nem saber onde é que começou a briga. Eles nem sabem o que está acontecendo. Eles só brigam. Eles só já desistiram da vida, né? E ficam nisso. Contém um assuntinho pra gente assuntar. Hoje eu postei a história do Mário Gomes, da questão da lei da impenhorabilidade do bem de família, né? Essa lei eu acho que foi sancionada pelo Collor na época, que dizia que se você tivesse um único bem não podia ser penhorado, né? E depois ela sofre alterações, e aí nas alterações é retirada a história em caso de ações trabalhistas, em caso de IPTU, alguma coisa assim. Tem 3 ou 4 parágrafos que adaptam, né, que o bem de família pode ser penhorado. E no que isso aplaca, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que mora numa casa de 20 milhões, a gente diz assim, tem margem, né, para dar uma ajeitada. Só que quando a gente fala de empenhorabilidade do bem de família, eu tô falando do cara que realmente só tem uma casa para morar. Entendeu? Daquele cara lá do bairro que de repente atrasou o IPTU, que de repente isso, aquilo, outro. E esse modelo de penhorar a casa é um modelo bem americano, né? De fazer. A gente escuta muito nos filmes americanos, não hipotecar a casa, não hipotecar a casa. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Num país com tantas desigualdades como a nossa, a empenhorabilidade do bem de família era para ter ficado como no texto original. Era para garantir a casa, né? Como a moradia como bem não contestado sob qualquer expectativa. Estou falando de novo do bem dentro de uma margem, né? Quando você fala de um bem de milhões, aí já é outra história. Já tem margem para se fazer uma venda e ter uma casa menor, etc, etc. Beleza? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Tô aqui gravando o curso de casais e vendo. O Marçal aprontou alguma de ontem pra hoje? Gente, não existe mais debate político, né? Existe, vamos ver qual é a próxima presepada do Marçal. A gente não assiste mais o debate. Primeiro que o debate político de São Paulo não é mais de São Paulo, é nacional. E depois que não é mais debate político, vamos ver qual foi a macacada de hoje do Marçal, né? É o programa do Marçal, não é mais dos outros candidatos. Triste. É triste que a maior cidade do Brasil, né, São Paulo, uma potência, esteja sendo, tendo a sua gestão tão jogada. Ele não pediu desculpa para Tabata, ele está fazendo o nome dele, tá? Entenda que ele está com tudo calculado. Isso aí é bem calculado. Por que ele foi fazer isso ao vivo? Você me perdoa pelo que eu disse, você me perdoa por isso, você me perdoa pelo aquilo. Cara, eu não tô aqui para perdoar ninguém. Aqui não é lugar de perdão, tá? Não interessa se você tá me pedindo perdão, porque você mostrou a sua intenção. A sua intenção é destruir o outro pela pessoalidade, pelas feridas emocionais pessoais. Então, quando ele fala de inteligência emocional e o que ele usa são as emoções basais do outro e as feridas emocionais do outro para destruí-lo, está falando de si mesmo. Então, assim, ele não pediu perdão a Tabata, ele protocolou uma história, ele deu o famoso migué, porque a arma virou contra ele, tá? Mas a intenção dele é a mesma. A intenção é: eu vou ferir você na sua ferida mais profunda, mesmo que seja a ferida de uma criança que enterrou o pai muito cedo, que perdeu o pai para droga, não me interessa.
Interessa que se eu puder, eu vou fazer. Aí não colou, vou pedir perdão. Oi, vocês acreditam mesmo nisso? Gente, é sério. Vocês têm um nível de inocência que eu tenho inveja, sabia? Queria ter esse nível de inocência, de olhar para o mundo desse jeito, de achar bonito o que as pessoas fazem. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Entenda que aonde há dinheiro, o foco é lucro, tá? Aí os valores, o propósito, cai. Isso aí tudo é depois do lucro, tá? Depois do lucro. Aquelas empresas que tem bem grandes na frente, a nossa missão, o nosso propósito. Me poupe. Me poupe. Uma verdade não precisa ser gritada, ela é vivida. Quando alguém precisa ficar gritando alguma verdade, é porque eu sou cristão, é porque eu sou isso, é porque eu sou família, pode esperar. Pode esperar. A verdade, ela tem uma força muito grande, a verdade, ela é viva. O falso discurso, ele precisa ser afirmado 20 vezes, né? Conte uma mentira 20 vezes para ela virar verdade. Então eu preciso repetir ela várias vezes para ver se vira verdade. Porque não está lá, entendeu? Conta aí um assuntinho pra gente assuntar. Estou aqui gravando casais, estava fazendo supervisão de famílias polissintomáticas. Minha gente, esse negócio, pra quê? Pra quê? Olha, a pessoa que olhar pra mim e dizer, Leilene, eu quero ser terapeuta, eu digo, arrumei outra coisa pra você fazer. Pelo amor de Deus, que invenção, que ideia. Inventei de estudar a terapia. Pra quê? Pra quê? Dá muito trabalho, muito complexo. Trabalhar com família, trabalhar com adolescente, trabalhar com... Me poupe. E a pesquisa, e a questão da educação. E agora que a gente tem muito diagnóstico, né? Eu estava agora no mestrado de educação aqui fazendo umas traduções. Barba e profissões, né? Me botaram de tradutora hoje. Você tem intenção de fazer um curso sobre comunicação efetiva? Tenho. Não de comunicação efetiva, de comunicação construtiva. Eu vou fazer um curso de comunicação construtiva, entendendo as relações e como estabelecer uma comunicação construtiva nelas. Porém, entretanto, todavia, deve sair para dezembro ou janeiro, porque para esse ano eu já estou sobrecarregada demais, tá? E para eu trabalhar a comunicação construtiva em diferentes relações, eu preciso elaborar isso, muito bem elaborado, para num país como o nosso, que tem uma linguagem, a nossa comunicação, né, é impositiva, é imperativa, é colonizadora, é determinista. Então, para eu conseguir abordar tudo isso e gerar uma comunicação construtiva nos diferentes ambientes, tem que cavar, tem que organizar isso bonitinho, porque a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, sempre que eu vou montar um material, eu me preocupo muito com isso, né? Existem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, não dá para eu montar um produto, montar um projeto para casais, como eu estou fazendo agora, para o meu casal Faria Limer, ou para o meu casal classe média alta. Eu tenho que montar para qualquer casal. Eu tenho que montar para o casal que já teve várias infidelidades, eu tenho que montar para o casal que faliu, para o casal que ficou rico, para o casal de jogador de futebol, para o casal... entende? Tem muitos Brasis dentro do Brasil para a gente entender a comunicação e as relações. Então, vai acontecer, mas demora um pouquinho, tá? Mas a gente vai chegar lá. Ano que vem eu vou trabalhar bastante com a questão da comunicação construtiva em todas as relações, porque em todas as relações que há conflito, o conflito nasce numa comunicação destrutiva. O conflito nasce quando a minha comunicação é destruir você. É destruir as suas ideias, é destruir os seus conceitos, é destruir a sua presença, é mostrar que eu sei mais do que você, é mostrar que a minha ideia é melhor do que a sua, ou é debochar. Então a gente tem muitas maneiras de elaborar uma comunicação destrutiva, e a gente destrói pessoas e relacionamentos e negócios sem nem perceber por onde começou, né? Mas o contrário não se aplica. Cadê? Onde é que eu construo uma comunicação construtiva? Não tem. Tem a comunicação não violenta. Ela é válida? Mas ela me diz que ela não é violenta. Ela não me diz o que é que ela é. Ela me diz o que é que ela não é. Porque o fato dela não ser violenta não quer dizer que ela seja construtiva. Não quer dizer que ela construa algo. Ou que eu tenha margem
de organização dentro dela. Você acredita que a falta de inteligência emocional prejudica essa comunicação construtiva? Eu acho que não é falta de inteligência emocional, porque eu nem gosto desse termo. Eu acho que nos falta observar o outro e entender os níveis de frustração e organização do outro. Porque a gente tem uma mania de ser autorreferente, ou seja, a minha referência sou eu. Se para mim funciona, funciona para todo mundo. Se eu gosto assim, vai ser assim para todo mundo. Se eu entendo assim, todo mundo vai entender assim. Ou seja, o outro não existe. Eu falo sempre sozinho. Eu tenho um discurso, um monólogo, eu discurso. Né? Quando alguém vem para terapia de casal e me diz assim, mas o outro não quer conversar. Eu digo, mas você quer conversar ou você quer convencer ele da sua ideia? Ou você tem aí o discurso da montanha pronto, com os 10 mandamentos para ele cumprir? É mais ou menos isso, eu digo. Então não é ele que não quer conversar, ele não quer mais uma vez ouvir o teu discurso da montanha. Então, assim, eu acho que não é uma questão de falta de inteligência emocional nos nossos diálogos. Eu acho que a gente não sabe dialogar. Eu acho que a gente sabe discursar. Eu acho que a gente sabe dar palestras. Eu acho que a gente sabe mostrar para o outro quanto nós somos bons em alguma coisa. Mas eu não acho que a gente aprendeu ainda a escutar o outro, a dialogar para entender o que ele escuta, como é que ele escuta, como é que ele se organiza quando ele escuta, entende? Existem diferenças na frustração. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são muito controladoras, que estão muito programadas, que tudo tem que ser na hora do jeito dela, da hora certa, ela tem tudo ali na mão, ela está sempre programada para o que der e vier, ela é uma pessoa que tem baixa frustração. Ela não consegue se frustrar, ou não consegue se organizar quando a coisa dá errado. E aí ela passa o resto da vida tentando controlar as possibilidades de dar errado. E aí ela se torna uma pessoa controladora sem saber que ela se tornou controladora por medo de quando isso dá errado. Entende? Então ela não tem nenhum prazer que a coisa dê certo e ao mesmo tempo ela não aprendeu a se organizar quando a coisa dá errado. Então, para a gente construir um diálogo legal, a gente precisa primeiro aprender os nossos erros, assumir os nossos erros, aprender a assumir os nossos erros ao invés de contar mentiras, ao invés de contar desculpas. Aprender como é que eu fico quando eu me frustro, como é que o outro fica quando ele se frustra, porque eu preciso entender o tempo que ele precisa para se organizar, o tempo que ele precisa para me responder, para voltar. A gente não foi treinado assim. A gente foi treinado que todo mundo tem que dar a mesma resposta ao mesmo tempo, né? A gente faz a mesma prova, tem que dar a mesma resposta durante o mesmo tempo, né? E escrever nas mesmas regras gramaticais. E nós somos muito complexos, não funciona assim. Né? Eu estava agora no mestrado de educação sensível, de pedagogia sensível, né? Exatamente debatendo esses temas, que cada um tem uma organização, tem um jeito de responder, tem um jeito de se adaptar, tem um tempo de se adaptar. Então, quando eu chego, por exemplo, numa equipe de trabalho, por exemplo, eu mudei de equipe de trabalho na empresa que eu trabalho aqui na Bélgica, e eles só me colocaram no grupo do WhatsApp 3 meses depois. E aí foi super interessante, porque eu entrei para o time, eu fui transferida de setor, né? Eu entrei para o time, fiquei na minha, eu fui colocada num time que só fala holandês, ninguém fala inglês. E originalmente o meu time era inglês, então eu tive que me adaptar, aprender, né, me comunicar. Eu sei falar holandês, mas não tanto. E aí eu não sabia que eles tinham um grupo. 3 meses depois eles me chamaram pro grupo do WhatsApp. Ou seja, eu só entrei pro time 3 meses depois. E ficou muito claro isso. Ficou muito claro. Né? Então, como é que o outro se organiza com a minha chegada? Será que eu estou pronta para isso? Ou eu quero que ele me aceite, que ele me entenda, que ele ouça as minhas ideias? Eu chego querendo mudar tudo, porque eu, né, sou isso, sou aquilo outro. Então, essas negociações a gente não aprende na escola e a gente não aprende em casa. Os nossos pais não têm tempo, estão super ocupados, né? Os nossos professores têm a grade curricular para obedecer. Então, quem é que está nos ensinando a lidar com o outro? Ninguém. Ninguém. Por que eu não gosto da expressão inteligência emocional? Porque ou você está numa ou noutra. Ou você está usando a cognição, né? Ou você está na emoção. Quando a emoção te atravessa, a inteligência não fica. Você não consegue administrar os dois. Se você me falar de gestão emocional, nós podemos tentar gerir as nossas emoções. Mas, entretanto, todavia, não as controlamos. Podemos
aprender a ver onde elas vão dar, mas nós não conseguimos controlá-las nem organizá-las de forma inteligente. Fico chocada com meninas jovens dando conselho para as mulheres. Tá na moda, né? Tá na moda os mais jovens. Os mais jovens, eles sempre tiveram esse comportamento, né? A juventude, ela sempre acha que... Oxente, que danado foi isso aqui? Meu Deus, o que é isso? Por que eu tô com a cabeça desse tamanho? Gente, por que a minha cabeça tá desse tamanho? O que aconteceu? Tem algum filtro aqui? Deixa eu ver. Você dança assim. Do nada. Pronto, do nada apareceu aqui um monte de filtro. Agora eu vou ficar com cara de palhaça. Volta. Volta. Deu um zoom no misericórdia. Não, já tenho a cabeça grande o suficiente. Eu já nasci com a cabeça grande o suficiente. Eu nasci no Ceará. Não preciso. Filtro cearense detectado com sucesso. Que gesto fez com a mão? Oxente, eu vou me lembrar uma hora dessa. Do que eu tava falando? Esqueci agora do que eu tava falando. Tá? Deixa eu voltar aqui pro assunto que eu tava falando. Qual foi a perguntinha? Sim, a juventude, ela sempre tem a ideia de que sabe mais do que os mais velhos, né? Sempre. Eles são donos do mundo, donos da razão e da verdade, eles são soberbos, isso faz parte, né, da juventude. Isso é um comportamento da juventude, tá certo? Tá tudo bem, não tem nenhum problema, é uma fase da vida, depois eles reconhecem a sabedoria dos mais velhos. O que me assusta é ver os mais velhos se rendendo. O que me assusta é ver as mães pedindo conselho para as filhas. O que me assusta é ver a mãe dizer assim, minha filha é minha melhor amiga. Entende? Minha filha é minha parceira. Isso é que me assusta. Porque se você não tem melhores amigas e educou a sua filha para ser sua melhor amiga, tem muita poeira embaixo desse tapete. Primeiro que você não se organizou nas suas relações, né? E aí por isso você não construiu vínculos. Segundo, que você aprisionou a sua filha e ela nem pode ter as amigas dela. Tá? Ela nem pode ter as amigas dela e nem pode largar você, né? Porque ela vai estar largando a mãe e a amiga ao mesmo tempo. Então isso fala da mãe, isso não fala do filho. O filho sempre vai tentar salvar os pais, né? Mas a mãe que faz isso, ela tem uma desorganização dos vínculos histórica. Ou seja, na história de vida dela, ela não assumiu muito as responsabilidades nas amizades e nos vínculos, e aí vai se afastando de um por causa disso, de outro por causa daquilo, e aí ela fica com aquele que ela controla, que é o filho, ou o filho ou a filha, tá? Que é aquele que ela domina. Já que os outros não me obedecem, eu não posso dominá-los, né? Eu vou ficar com aquele que eu posso dominar, obedecer e modelar do jeito que eu quero, tá? Isso é o perigo. Isso é o perigo. Isso, por exemplo, é um exemplo de mãe narcisista. Tá certo? Muitas vezes as pessoas confundem a mãe narcisista com a mãe que não consegue maternar. A mãe que não materna, ela não tem vínculo com a criança. Ela não tem vínculo afetivo. Ela cria, ela dá de comer, ela cria igual um animal. Ela dá de comer, ela dá casa, mas ela não tem vínculo, ela não tem afeto. Ela é uma mãe que não maternou, tá certo? A mãe narcisista é a mãe que ela é mais importante do que o filho, né? Que ela tira do filho o que for para ela, né? Aí a menina boutique sistêmica, mulher, que nome é esse? Né? Minha mãe me trata como melhor amiga e culpa meu pai por não ter amigos. E que botaram uma arma na cabeça dela para ela casar com ele, né? Tinha 8 bilhões de pessoas no mundo, ela casou com ele. É um comportamento complicado. É um comportamento complicado porque todo mundo me deve alguma coisa, né? Seu pai me tirou os meus amigos, me tirou minha liberdade e o casamento me tirou isso. Todo mundo me deve alguma coisa. Todo mundo fez algo de errado comigo. Eu sou sempre um ser de luz, né? Puro e injustiçado. É o típico injustiçado. Quando você veste a camisa do injustiçado, daí pra frente é só pra trás. O mundo te deve alguma coisa. O mundo inteiro. O vínculo tem a ver com afeto e relacionamento, tem a ver com a liberdade ou não, tem essa relação direta.
Entendi nada. Vínculo tem a ver com afeto e relacionamento. Não. Tem a ver com liberdade ou não? Tem essa relação direta? Sim e não, depende. Gente, a vingança é um vínculo. O ódio é um vínculo. Tá certo? O assassinato é um vínculo. O crime é um vínculo. Vínculo não é afeto. Afeto nem sempre é positivo também. Tá? Vínculo também nem sempre é positivo. Então, eu posso ter vários vínculos com você e eles não serem positivos. Afeto se constrói, se aprende. Você não nasce com afeto. Você precisa ter acesso a ele. Você nasceu, não recebeu afeto, você não tem para dar. Você não desenvolve mais. Tá? Você aprende a conviver com as pessoas, mas você não gera vínculo e afeto com elas nesse sentido do vínculo do afeto positivo. Porque você não conheceu isso. Não te foi dado. Tá? E aí tem várias questões que vão afetar isso. Várias questões. Se eu fui maternado ou não, se eu fui abandonado ou não, como é que foi esse enredo da minha vida para eu ter acesso ao vínculo, para eu ter acesso a esse contato. Por exemplo, eu sempre falo, quando uma mulher engravida, ela não engravida, a família engravida, né? O que é a gravidez naquela família, o que é ser mãe, o que é ser mulher, o que é ter filho, em que idade ela gerou essa criança, dentro de um casamento, fora de um casamento. Eu até falo que eu não gosto da expressão mulher engravida, porque a mulher não engravida, ela dorme no sol e amanhece grávida. O casal gera uma vida. Um casal gerou uma vida quando um tinha 22 e o outro tinha 23, certo? Eles geraram essa vida. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco essas nomenclaturas. O que você acha da filha que faz essa pergunta, com tanto homem no mundo, por que meu pai? Eu acho que é uma filha que não tem o que fazer. Porque não é o lugar dela ser terapeuta de casal do pai e da mãe. Só isso. Não é tarefa dela estar dando conta do relacionamento do pai e da mãe. Com tanto homem no mundo, porque escolheu o meu pai? Ah, minha filha, porque o Brad Pitt não estava na fila naquele dia. Menina, queria. Liguei pra ele chateado, não me atendeu. Não sei porquê. Tá certo? Então, assim, por que as pessoas se relacionam? Existem muitas meninas que se casam para fugir de casa, que transam com o primeiro cara da rua e arrumam uma barriga para sair de casa, porque vem de uma relação muito complicada com os pais, vem de violência intrafamiliar, vem de abuso intrafamiliar, vem de conflitos e etc. Então, o único jeito dela sair é se casando, e o único jeito dela se casar precocemente é engravidando. Então, uma coisa vai puxando para a outra. E aí, depois que ela sai, que ela vai começar a se organizar, é que ela vai poder refletir sobre essas escolhas. Mas enquanto ela estiver no instinto de sobrevivência, essa pergunta não faz o menor sentido para ela, tá? Pessoas com dificuldade de se vincular. Como eu disse, o vínculo é uma aprendizagem, tá? O amor, você não nasce com amor, você nasce com instintos primitivos, de sucção, de excreta e etc. Os vínculos, eles são aprendidos. Se não estiverem disponíveis, você não aprende, tá? Não há acoplamento. Você precisa ter aquilo disponível. Pode ser que você desenvolva o vínculo mais tarde, muito mais tarde, tá? Ou pode ser que não chegue, né? Eu brinco muito com as minhas clientes que estão tendo filho, eu pergunto assim, já ligou o botão da mãe? Já chegou? Ai, Liliane, não chegou ainda. Né? Porque a gente acha que engravidou, aí ela ama essa criança, ela ama esse bebê. Não, e hoje em dia a gente já conversa sobre isso. Não acontece assim não, tá? Às vezes o botão da maternidade chega lá para os 4 meses, para os 5 meses, para os 10 meses, que é exatamente o vínculo com o bebê. Eu sou um bom cuidador, sou uma pessoa responsável, eu cuido dessa criança, mas eu não tenho aquele amor que dói. Aquele amor que se o bebê chorar, eu choro junto. Aquele amor que eu daria a minha vida por ele. Não chegou ainda. Hoje em dia a gente fala disso, antigamente não se falava disso. Mas é assim, tá? Então, às vezes, dependendo das relações, não foi formado vínculo ali 3, 4 anos com a criança. Então, essa criança vai ter dificuldade também de formar vínculo lá na frente, mas não é impossível. Ela pode formar vínculos lá na frente. É aquele adulto que ele é um adolescente complicado, ele é um adolescente conflitivo, ele grita muito, ele chora muito, ele explode muito fácil.
e ele faz um monte de coisa errada, e ele tenta de todo jeito, e um dia ele diz assim, aqui eu me encontrei. E ele acalma, ele aquieta. Ou seja, no emprego, numa igreja, num grupo de amigos novos que ele conheceu, numa viagem que ele fez, num namorado, naquela relação ele encontrou vínculo, ele vinculou, e aí ele toca num lugar que ele não conhecia, e aquilo acalma todas aquelas angústias que ele tinha. E a gente não tem muito como prever isso, né? Que é o que o Maturana fala da variável imprevisível do sistema. Quando o sistema colapsa, a variável aleatória aparece e do nada. A pessoa pode se relacionar sem vínculo. Vai pro Carnaval de Salvador, besta, porque tu vai ver que lá é só o que tem. Né? Vai passar um carnaval no Rio de Janeiro. Oh, Deus. Só o que tem. Claro, eu posso me relacionar por interesse, eu posso me relacionar por carência, eu posso me relacionar porque eu não quero ficar sozinha, eu posso me relacionar por conveniência social, por eu não querer ser solteira porque eu tô com mais de 30 anos, eu posso me relacionar por várias maneiras. A mais difícil é ter o vínculo. A mais difícil é criar vínculo. Tem casais que estão casados há 20, 30 anos, nunca formaram vínculo. Formaram várias convenções sociais. É bom pra mim estar com ele, porque ele é bom pra mim, porque ele é um bom pai, porque a gente divide as contas, a gente gosta das mesmas coisas, mas eles nunca se vincularam. Eles têm bons acordos sociais, bons acordos comuns de convivência, mas eles não têm vínculo. E às vezes as pessoas têm vínculos excelentes, mas não têm bons acordos sociais de convivência, e aí cai do mesmo jeito. A dependência, vício em sofrimento, consegue curar, comprar, criar afetos? Mulher, tu tá empolgada hoje, né? Codependência, ela diz 2 conceitos. Codependência, vício em sofrimento. Consegue curar? Vício em sofrimento é carência, é atenção. Quando é que a criança tem a atenção dos pais? Quando ela está doente. Acabou. Então, a criança que tem pouca atenção dos pais, pouco vínculo dos pais, os pais olham para ela quando ela adoece. E você vai ver muito isso, caso de divórcio. No divórcio, a criança adoece. O pai vai se separar, a criança adoece. Já acompanhei casos assim, de anorexia, de mutilação, né? A criança adoece porque ela junta os pais, ela aproxima o pai e a mãe. Então, quando eu aprendo esse mecanismo, eu aprendo que o outro me olha quando eu estou sofrendo. E eu confundo pena com amor. Eu confundo pena com afeto. É aquela pessoa que aonde ela chega, ela tem uma desgraça para contar. Ela tem uma história triste para contar, um sofrimento, um lamento. Se não for dela, é do vizinho, é do que ela viu na televisão, mas ela tem sempre uma história negativa, uma história triste para contar, porque ela aprendeu que é assim que o outro dá atenção para ela. E aí ela confunde essa atenção com afeto, ela confunde a pena com afeto, e ela fica toda hora se metendo em situações de sofrimento, ou pegando carona no sofrimento dos outros, porque é a única maneira que ela sabe se comunicar e se relacionar. Volto porque a Nicole perguntou no começo, né? Isso não seria uma comunicação violenta, por exemplo, é uma comunicação não violenta, mas é uma comunicação construtiva, o que é que ela constrói? Então, às vezes, eu nem me dou conta que eu tenho essa comunicação. Que aonde eu chego, eu tenho uma cara sofrida, um lamento. As pessoas dizem, fulano tem posição de vítima. Não, ela não tem posição de vítima. É o jeito que ela conseguiu se relacionar na vida, foi esse. Ela não conhece outro. E não adianta eu reclamar do que ela faz se eu não disponho recursos para que ela possa fazer diferente. Tá? Muito forte a explicação. Qual delas? O que explica irmãos que foram criados sem vínculo, entretanto, um deles desenvolve vínculo a posterior? Pode ser, como eu disse, a gente pode aprender, a gente pode desenvolver, tá? Não é impossível. Não existe irmão sem vínculo, tá certo? Mesmo que eles nunca tenham se visto. Eles vão se encontrar um dia na vida e etc. Agora, qual o tipo de vínculo? Às vezes o vínculo deles é o conflito. Às vezes o vínculo deles é a inveja. Às vezes o vínculo deles, como eu disse, vínculo não é uma coisa positiva. Às vezes o vínculo deles é a guerrinha pai e mãe, é a separação. Um fica do lado do pai, outro fica do lado da mãe. Mas eles estão vinculados. Eles estão vinculados. Eles estão super vinculados. Eles não têm afeto positivo. Eles não têm amor um pelo outro, amor de cuidar e etc. Isso que a gente conhece. Mas eles estão super vinculados. Tá? E aí depois eles podem renunciar a essas questões e desenvolver um amor um pelo outro, desenvolver um vínculo mais positivo um pelo outro, tá? Depende se isso está permitido ou não. Se não está permitido, não vai acontecer, tá?
Acontece muito em casais onde tem filhos fora do casamento, tem alguns filhos que se vinculam com o filho fora do casamento, tem filhos que odeiam, né? Odeio esse menino, porque esse menino traz pra mim que o meu pai não é perfeito, né? Traz pra mim os erros do meu pai. Então, vai indo, né? Em que sentido ser permitido o vínculo positivo? Todo sistema tem suas permissões, tá certo? E eu só tenho pra dar o que eu aprendi. Às vezes na minha família não é permitido gostar de um bebê. Às vezes na minha família não é permitido gostar de ser mãe. Não, porque filho atrapalha, porque filho dá despesa, porque filho é problema, porque filho é caro. Então, quando eu de repente descubro uma gravidez, eu não tenho permissão de amar essa criança. Eu tenho permissão de cuidar dela, de ser um adulto responsável. Mas eu não tenho permissão de amar, de me vincular, de ser aquela mãe idiota que a gente vê na televisão, né, de sofrer, de mimar do jeito que eu quero. Eu não tenho essa permissão, porque na minha família é construída essa história de que o filho é negativo. E aí, às vezes, eu me afasto para poder desenvolver esse vínculo, ou eu vou só obedecer. Eu vou só obedecer e seguir a marinha. Às vezes, eu não posso me vincular ao meu marido, porque na minha família, homem não presta, homem é imundo, homem é sujo, homem é inimigo, homem é traidor, é mentiroso. E aí eu vou viver um relacionamento bacana, mas com baixo vínculo. Porque eu não aprendi isso. E quando eu tento aprender não é permitido, né? E quem trabalha com casal vai ver isso, né? Que a influência dos mantras da família de origem vão afetar diretamente o casal em todos os aspectos. Então, você vai perceber, por exemplo, as meninas que os pais tiveram amantes e elas ficaram sabendo, né? Elas crescem, muitas delas crescem querendo ser amantes, não querendo ser esposas. Porque elas entendem na dinâmica da família que a mulher que é esposa não vale a pena, não é valorizada. Ela sofre, né? Ela se sacrifica. Enquanto que a amante não, a amante é valorizada, a amante é bonita, a amante é jovem, a amante é livre. Então, muito comum que a menina que cresce nessa dinâmica, vendo o pai valorizando a amante e a mãe sofrendo, ela cresce, casamento não presta, o bom é ser amante. E aí ela entra para esse bonde e ela nem sabe, ou seja, ela não tem permissão de gostar de casar, ela não tem permissão de vincular, porque não foi dada a ela essa permissão. Só foi dada a ela uma visão. A relação não... Mulher, essa outra faltou o Rivotril dela hoje. A relação não monogâmica anárquica. Volta para o Aurélio. É uma idealização, uma forma de amar ou vincular sem peso. A relação não monogâmica anárquica. Já tem aqui uma classificação, né? Toda relação é uma idealização. Toda e qualquer realidade. O Buber diz, né? Você não ama ninguém senão uma ideia. Você não ama nada senão uma ideia. Mesmo quando você ama alguém, você não ama aquela pessoa, você ama a ideia de que você tem dela, né? Então, todo relacionamento é uma idealização. E todo relacionamento fracassa quando as minhas idealizações vão sendo frustradas, porque eu achava que ele ia ser um bom pai, eu achava que ele ia ser um bom marido, eu achava que ele ia ser organizado e ele não é. Eu achava que com o casamento e os filhos ele fosse ficar mais em casa e ele não fica. Eu achava que quando ele se convertesse para a igreja a nossa vida ia mudar e não mudou. Eu achava que ele ia parar de beber ou que ele ia abandonar o videogame. Então, o relacionamento monogâmico, não monogâmico, trisal, homoafetivo, qualquer um deles, ele é uma idealização. E o fracasso dele é exatamente o quanto eu estou preparado ou não para me frustrar com as minhas idealizações. Se eu não estou preparado para me frustrar com as minhas idealizações, desce a ladeira. Se eu estou pronta para me frustrar com as minhas idealizações, eu vou negociando.
Anárquica é as pessoas. Aí mata o português, né? Anárquicas são as pessoas. É o fato das pessoas não terem mais ou menos importância na relação. Daí eu preciso medir de novo quais são os pontos de importância dentro dessa relação. O que quer dizer ser importante ou não nessa relação? Essa questão da não monogâmica pode muitas vezes refletir o modelo da primeira infância que esses indivíduos teve nas relações tradicionais. Vocês estão... Qual é a lua de hoje, pelo amor de Deus? Contar um babado pra vocês. Trazendo essa questão do não anárquica, né? Eu atendi um casal que o lugar que eles mais se vinculavam era no swing. Preste atenção. O lugar que eles mais se vinculavam era na casa de swing. A mulher dizia assim pra mim: lá ele me olha, lá ele cuida de mim, lá ele não solta a minha mão quando eu tô com outro cara. Eu queria que ele fosse assim também quando a gente tá na nossa vida normal, mas só quando a gente tá no swing é que eu alcanço esse olhar. Então, se eu for medir a importância do casal ou a importância da fidelidade, da infidelidade, eu preciso entender que modelo de relacionamento eles têm. Porque naquele relacionamento, no ato que ela estava com o outro homem, era o momento que ela mais tinha o homem dela. Olha que loucura. Então, assim, na minha caixa terapêutica, se para mim isso for loucura, eu não posso acolher esse casal. Então, na dinâmica deles, quando ela está transando com outro cara, o olhar do marido dela é o olhar que ela busca. E ela só consegue quando ela está com outro cara numa casa de swing. Então, cada casal tem um arranjo. Cada casal tem um jeito de se vincular, tem um jeito de se olhar, de se pertencer, de se integrar como casal. Não existe essa regra perfeita, né, da família quadrada, da família que a gente idealiza, porque a família é uma construção idealizada por nós e herdada de um contexto eurocentrista. Então, cada casal tem uma dinâmica, cada casal tem um jeito. E a grande dificuldade nossa é querer encaixar a relação do outro nos nossos padrões, nas minhas certezas. Eu jamais iria para uma casa de swing, nem casada nem solteira. E aí, se eu vou medir o outro casal pelos meus valores, eu vou dizer que esse povo é sujo, que esse povo é isso, que esse povo é aquilo. Não, aquele casal é ele. Essa é a organização deles, eles são livres para isso. Eu não posso medi-los pelas minhas medidas. A minha medida é minha, só serve para o meu relacionamento. Então, por exemplo, a gente foi fazer supervisão de casal, ela tá dormindo. Meu marido perturba. Olha, ficou chato eu me aposentada. Eu só escrevi na pressa quando elaborava a questão, não precisava me expor como se eu fosse analfabeta. Bateu na ferida dela. Não, porque isso aqui é uma live. Live é uma coisa viva, ao vivo. A gente não tá aqui fazendo prova do Enem, né? A gente tá aqui interagindo, fazendo dinâmica. Tá? Nem sou eu a corretora, né? Voltando pro raciocínio. Se eu não... A gente foi trabalhar supervisão de casal e uma das meninas falou assim: ele traiu ela, então o casamento acabou. Eu digo, acabou por quê? Não, porque pra mim, se tem traição, o casamento acabou. E pra você, pro seu casamento, pro dela não. Eu não consigo lidar com isso. Então você não pode atender casal. Porque cada casal tem uma dinâmica. E na dinâmica deles, a infidelidade não tem o peso que tem na sua. Então, quando a gente vai atender casal, quando eu montei o curso de casal, né, a primeira coisa que eu disse, gente, atender casal vai abrir todas as feridas de vocês. É o lugar mais difícil de fazer terapia, é atender casal. Vai abrir todas as suas feridas, todas. Porque vai abrir as feridas que você tentou remendar dos seus pais, vai abrir as feridas que você tentou remendar do seu casamento, dos seus relacionamentos antigos. Enfim, abre a caixa de Pandora, papoca para tudo quanto é lado. É um lugar muito... E nada mudou mais do que a família, né? Hoje em dia a gente tem a regularização do trisal. Eles podem registrar o trisal. Mas o trisal existe há muito tempo. Muitos de nós somos filhos de um trisal. Muitos de nós, nossos pais tinham outra família, tinham outros filhos, né? Às vezes traziam a mulher para dentro de casa. Muitos de nós somos filhos de um trisal. Só que não podia oficializar. Não podia botar no papel. Mas a gente tinha.
nasceu, né? A gente tá por aqui, passeando pela vida. Seguimos, né? Perguntinha, assuntinho. Negócio de relacionamento rende. Negócio de relacionamento é muito complexo, cada dia mais Paranauê aparece, né? E, por exemplo, agora eu estava fazendo um módulo de atendimento, né, a famílias, famílias homoafetivas. Eu atendo casais homoafetivos muito, mais de homens do que de mulheres. E a gente tem que fazer uma especialização porque a gente não sabe nem fazer perguntas para essas pessoas, porque todas as nossas perguntas são heteronormativas. Terrível. Todo mundo reprovado nas perguntas. Eu digo, gente, a gente pensa que é evoluído, já era. Já era. A gente tem perguntas heteronormativas, por exemplo, na pedagogia, a gente tem a pergunta heteronormativa na escola. Eu pergunto, quem é seu pai? Você veio com quem? Com a minha mãe. E seu pai? Ele pode ser filho de duas mães, ele pode ter um pai que não foi registrado, ele pode não ter o nome do pai. E a gente nunca se preocupou enquanto essas perguntas podem ferir o outro, entendeu? A gente vai fazendo assim, no voo. E aí a gente teve um relato de uma criança, né, que a professora perguntou 3 vezes, né? E seu pai, seu pai, seu pai? Né? Aí um meninozinho passou, que criança não é gente, né? Disse, ele não tem pai não, que a mãe dele é sapatão, ele tem outra mãe. E aí o menino e a professora morreu e trouxe esse caso para a supervisão, né, no mestrado. Gente, o buraco... Pois é, quando a gente não aprende, né, a gente acaba gerando sofrimento no outro sem querer. Sem querer, né? Eu disse, agora como que eu vou tampar a ferida que eu causei nessa criança nesse momento? Então, família é um negócio muito complexo, mexe em tudo. Você já ouviu falar sobre os vínculos fantasma? Não que eu trabalhe só nessa vida aqui. A outra eu deixo pro pessoal que gosta. Tem medo. Tem medo. Né? Coisa chata é eu me aposentar demais. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu marido se aposentou em julho. Julho, agosto, setembro. Alguém arruma um emprego para esse homem, pelo amor de Deus. Eu digo a ele todo dia ele diz, eu vi um negócio no seu de quê? Eu vi um negócio. Eu digo, pois vai, vida. Vai ser bom para você fazer novos amigos, conhecer novas pessoas. Vai. Ele, mas o salário... Não é o salário, né? Essa altura você é para socializar. Vai, vida. Vai arrumar o que faz. Todo dia eu arrumo uma coisa para ele comprar. Não aguento. Todo dia ele faz. Todo dia eu tenho que ir ao supermercado. Digo, vai em nome de Jesus, pelo menos no supermercado dar uma volta. Que é pra eu sentir a tua ausência e voltar. Aí agora eu digo a ele assim, amor, vai de bicicleta. Que é pra tu fazer exercício. Que é pra ele demorar mais. Pra se ele demora mais. Porque antes ele ia de carro, aí voltava rápido. Eu digo, vai de bicicleta, que é bom pra ti. Que tu vai fazer exercício. Aí ele demora pra poder voltar. Aí ele, mas é muito cansativo ir ao supermercado de bicicleta. Eu digo, mas o bom é isso, é fazer exercício, né? É bom a gente renovar. Aguento mais homem dentro de casa, meu Deus do céu, me aposentado. É outro casamento, viu? Outro casamento. 15 anos de casamento, aí nasce outro casamento. O casamento com aposentado. Oh Deus, não tem condições não. Aí ele faz, amor, me ama, eu digo, depende do horário. Depende de quantos dias tu tá trancado dentro de casa. Vai dar um rolê, vai passear. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. Me imagina que eu casei, meu marido saía 8 da manhã, voltava 8 da noite. Que alegria. Uma alegria. Eu o dia inteiro livre, com as meninas passeando, vivendo a vida. Aí agora é o dia inteiro me chamando. Aí eu tô aqui na live, ele tava chamando a Lore. A Lore tá dormindo, que aqui são 10 da noite, né? Eu tenho que gritar no meio da casa, porque na cabeça dele não tem mais horário, não tem mais trabalho. Né? A outra eu te entendo perfeitamente. Não tem condições, não. Está sembrada, estou sembrada. ¿Por qué sembrada? No estoy nada, estuve a traduzir hasta ahora. Estava justo en el mestrado de Espanha. Que a gente inventei, né? Eu tenho um mestrado em Portugal e na Espanha.
Aí agora o centro de pesquisa tá se juntando com o pessoal lá do Brasil. Aí eu fui fazer a tradução da reunião. Eu digo Barbie Profissões, profissão tradutora. Uma hora dessa. Vou-me embora, que eu vou terminar de gravar, senão minha voz acaba. Já arrumei uns 3 haters hoje. A boutique sistêmica tá lá no ódio, na prova do Enem. Vou-me embora que eu ainda tô doente. É um ditado aqui. Você está graciosa. É maquiagem, mulher. Tudo mentira. Maquiagem, escova. Não acorda assim, não. Me maquiei pra gravar. De novo, né? Pra vocês comprarem o curso. Eu tá bonitinha. Não tá com a cara de 5 horas da manhã. E aí, vou terminar de gravar aqui. E é isso. A gente se vê. Cheiro.